Ok, então a gente continua hoje em metodologia da pesquisa científica, com as partes mais iniciais do processo, onde a gente inicia vendo quais são os fundamentos da pesquisa científica. Então, vocês viram na última aula, e eu também deixei para vocês como dever de casa, um vídeo, um meio de passar um rio, e a gente discutiu esse vídeo, né? Discutiu o que era feito por um aluno nesse vídeo, chegou à conclusão que não estava nada legal. A maneira como ele adquiriu conhecimento naquele vídeo, ele adquiriu conhecimento, mas não foi da maneira como a gente deve fazer. Na verdade, ele fez quase tudo errado, mas a gente continua hoje justamente falando sobre conhecimento. Conhecimento é uma coisa necessária, a gente não consegue viver sem o conhecimento, né? Inclusive, até na aula passada eu passei mais alguns vídeos para vocês entenderem melhor essa questão do conhecimento. Aqui a gente está focado no conhecimento científico, né? E o vídeo que vocês ficaram para casa foi justamente sobre conhecimento científico, certo? Mas existem outros tipos de conhecimento também que nos é útil no dia a dia. Claro, vocês são aspirantes a cientistas, né? Eu diria assim. E como tal, o que importa para a gente, o que a gente está tentando passar para vocês é como adquirir o conhecimento através da ciência. É isso que a gente quer tentar fazer. Porque nem todo conhecimento ele é correto. Por exemplo, a gente tem um conhecimento popular, ou também conhecido, né, como aquele que é trazido de geração a geração. Às vezes tem algumas coisas que não fazem sentido nesse tipo de conhecimento. Por exemplo, quem é que não se lembra de já ter ouvido alguém dizer que se você tomar manga com leite, você vai passar mal, você vai ter problemas no estômago, né? Isso é um dito popular que, na verdade, não é verdade, né? Ok? Mas, em suma, o conhecimento popular é aquele que é transmitido, né, de uma geração a outra, por meio da educação informal e baseada quase sempre em imitação e na experiência pessoal da pessoa que está passando isso adiante, né? Não quero dizer, com isso que eu comentei ainda há pouco, que todo conhecimento popular ele é errado, não, né? Algumas coisas estão corretas, mas ele é um conhecimento empírico e desprovido de conhecimento sobre a composição do solo, por exemplo, no caso do desenvolvimento de plantas, da natureza das pragas, né? Não se faz estudos para determinar as pragas, estudos biológicos, estudos de... Hoje em dia a gente já tem uma série de estudos aí, né, mas o que se tem é um determinado conhecimento que se eu fizer isso eu vou acabar com essa praga aqui, ou então faz uma rotação de cultura que você resolve isso, né? Ok? Mas nada disso aí no início era feito com base na ciência. Isso mais era através de vivência do dia a dia. Então, quando a gente tem esse tipo de conhecimento, a gente diz que a gente está com conhecimento popular, tá? Por exemplo, eu acabei de falar no conhecimento sobre a agricultura. Nos dias atuais, isso mudou muito. Nos dias atuais, a gente tem aí as grandes produtoras de semente, né? Por exemplo, a Monsanto é uma dessas. E a Monsanto, no início, quando ela descobriu, né, alguns pesticidas, por exemplo, mesmo sabendo que esses pesticidas eram violentos, ela ainda assim continuou a difundir o seu uso, né, e não só o uso. Hoje em dia a gente tem as pesticidas da Monsanto espalhados pelo mundo todo, né? Mas existe um em particular que, inclusive, pessoas morreram por conta dele. Então, às vezes, eles descobrem a coisa,
não faz o tratamento científico adequado, né? E acaba causando algum efeito colateral, né? Isso. Será que isso é ciência mesmo? Então a gente tem que pensar, né? Mas as sementes que eles trabalham, por exemplo, a Monsanto acho que é dona de quase todo o monopólio mundial de semente. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar algumas coisas. Inclusive, vou recomendar um vídeo depois para vocês darem uma olhada sobre essa empresa, né? Mas o conhecimento que a gente está falando aqui, que é o popular, é aquele que o camponês lá no campo, por exemplo, tem. Ele sabe o momento certo da semeadura, quem passou isso para ele? O pai dele. Olha, se você semear, se o pai dele morasse no sul, a época de semear lá é de setembro a novembro, né? Se o pai dele morasse aqui em Natal, por exemplo, a época de semear é em fevereiro, janeiro, fevereiro e março, que é quando começa a temporada da chuva aqui, né? Tá? Então, cada local tem os seus conhecimentos adequados para isso. Isso tudo é conhecimento popular, né? Que a gente adquire, né? Com experimentos na prática, e aí um passa para o outro, né? Então, quando eu falo de conhecimento popular, é desse tipo de coisa que a gente está falando, né? Por exemplo, o cultivo do mesmo tipo de cultura, né, seguidamente no mesmo local, vai acabar com o solo, né? Tá? Isso aí é passar de pai para filho, troca a cultura, por isso que se faz essa rotação, né, de cultura, ok? Então, com o tempo, foram tornando esses conhecimentos populares, foram dando lugar aos experimentos mais científicos, né? Isso aqui é verdade? Vamos ver se é verdade? Vamos fazer um experimento prático para determinar isso, né, empiricamente? Pronto, aí você está aplicando aí um conhecimento científico para poder verificar, né, que é o termo que a gente chama, ok? Verificar empiricamente. Então, esse é tipicamente um experimento prático, né? Ok? A gente também faz isso aqui. Em computação, em engenharia elétrica, tudo a gente consegue fazer isso também, né? Ok? Mas o conhecimento científico que a gente está se referindo é aquele que é transmitido por treinamento apropriado. Então, uma vez que alguém estabelece um método, né, ou uma técnica, você tem uma maneira de passar aquilo para as pessoas. Então, a partir daí, essa pessoa ela vai saber, ela vai ter o conhecimento suficiente para produzir, né, para conseguir ser feliz, como diz o outro. Se você estiver buscando felicidade, né, existe uma maneira científica também para você buscá-la, né? Se bem que isso quase nem sempre dá certo, né? Mas o conhecimento científico, ele visa explicar o porquê, né? E como os fenômenos ocorrem, na tentativa de evidenciar os fatos que estão correlacionados. Eu diria que numa visão mais globalizada do que relacionada com um simples fato, no caso nosso aqui, por exemplo, a gente tinha, se eu tiver uma cultura específica de trigo, por exemplo, não vai ser como a de arroz, né? Vai ser diferente. Então aí, veja que eu estou com conhecimento, mas o conhecimento ele se aplica à cultura do trigo. Pode não se aplicar do arroz, que são plantas muito parecidas. Pode ser que sim, né? Pode ser que eu esteja falando algo errado aqui, mas normalmente aqui no Nordeste, por exemplo, a gente consegue produzir arroz, mas a gente não consegue produzir trigo com a mesma produção, né, mesma produtividade que se consegue lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Os dois Rio Grandes são os extremos aí nesse tipo de cultura, por exemplo, né? Estou citando só isso para... Então, isso é o conhecimento científico, aquele que você adquire, seja experimentalmente, seja através de comprovações, né, de alguma maneira que você chegou e você tem uma hipótese, você demonstra aquela hipótese, né? Teoricamente, por exemplo, pode ser também, né? Mas a partir dali você detém o conhecimento e você consegue passar ele à frente através de treinamento, né? Você consegue... E assim aqui também na disciplina, por exemplo, a gente está com a disciplina de metodologia de pesquisa científica, eu tenho que fazer pesquisa. Existe um método científico para você fazer pesquisa, e é isso que a gente vai aprender, né, que vai tentar passar para vocês, eu vou tentar fazer com que vocês aprendam ao longo da disciplina aí, tá?
Então já dá para ver que o conhecimento popular, né, ele é superficial, às vezes ele não é correto, e nessa hora, quando alguém faz uma pergunta, como é que você sabe disso? Aí a pessoa, porque eu vi. Tá, aí ela está com uma prova, né, cabal de que não, eu vi, então é verdade. Tá certo? Por que sentir? Porque alguém disse que manga faz mal com leite, então ela assume que faz, né? Ou porque todo mundo diz. São coisas desse tipo. Por que a gente tem que plantar em setembro, agosto, setembro, outubro no máximo, né? Ou no máximo novembro, né? Isso lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Porque todo mundo diz, tudo bem. Um conhecimento popular local lá que... Mas a ciência também conseguiu explicar o porquê disso, né? Não tem não é porque todo mundo diz. A ciência consegue explicar de maneira certinha. Olha, vai chover, tal, tal. Se tiver chuva, vai ter terra. Se tiver terra, vai molhar a terra. Você vai poder jogar semente. A semente vai nascer. Se a semente nascer, tem que ter água. Né? E aí vem uma série de coisas que a ciência consegue aplicar. O conhecimento científico melhora isso, né? Ok? Legal. O conhecimento popular, ele também, a gente diz que ele é sensitivo, ele é mais referente a vivências, né, das pessoas, aos estados de ânimo, né, e emoções da vida diária, né? Por conta disso, ele é meio subjetivo, né? Depende muito do estado aí de ânimo da pessoa, se ela estiver feliz ou triste, né? Ela pode ter um entendimento diferente aí do conhecimento, né? Ok? Ele é assistemático, você não tem você não consegue, pode não se repetir, né, aquilo, certo? Sistemático é aquilo que você consegue criar um sistema, determinar um sistema, e aí seguindo aquele sistema você consegue o mesmo resultado, né? É isso que é sistemático. E o conhecimento popular, ele não obedece isso aí, né? Tá? Além de ser acrítico, né? Quer dizer, verdadeiros ou não, a pessoa vai dizer, não, isso aqui é assim, pronto, e não vai me criticar não, e tá tudo certo, né? É por aí, ok? Existem outros tipos, a gente está falando aqui só de conhecimento popular e conhecimento científico, mas a gente tem também conhecimento filosófico, né? Tem lá da filosofia, às vezes a filosofia consegue demonstrar coisas que cientificamente não são comprovadas, mas o filósofo consegue convencer, né? A filosofia é a disciplina do convencimento, né? Você tem que sempre buscar o por trás das coisas, né? Então, na filosofia você leva em consideração o lado valorativo, né? Ela é racional também, né? Não deixa de ser racional, né? Algumas das regras do conhecimento científico, né? Da matemática, da física, por exemplo, vieram lá da filosofia, né? As demonstrações, né? O princípio da indução, essas coisas assim, foram filósofos que descobriram, né? O conhecimento filosófico ele também é sistemático, né? Porém, ele é não verificável, tá? E, ao contrário, o conhecimento científico, a gente vê que ele é verificável, né? O conhecimento filosófico, normalmente, ele é infalível. Significa, se aquilo, se você, filosoficamente, você chega a uma conclusão de que uma coisa é verdade, aquilo vai ser verdade para sempre. E ninguém tira isso como sendo verdade, né? Tá? No entanto, na ciência não é bem assim. Na ciência, a gente diz que a verdade, ela dura enquanto for possível. Em algum tempo, alguém vai chegar e dizer, olha, isso aqui já não é mais verdade. Por exemplo, você desenvolve um sistema que consegue resolver tudo e aquele seu sistema é o melhor do mundo naquele momento. Mas dali a 10, 20 anos, o seu sistema já era, né? Nesse momento, você fez uma grande descoberta, trouxe uma coisa excepcional, daqui um pouquinho essa sua coisa que você trouxe está ultrapassada, entendeu? Então é nesse sentido que a gente diz que o conhecimento científico, ele é falível. Você descobre as verdades, você demonstra que isso é verdade, não sei o quê, mas
dali a pouco alguém chega com uma determinada condição e o seu caso deixa de ser verdade. Tá? Aí você tem que buscar melhorias no seu processo, claro, né, para que ele volte a ser verdade novamente, né? Ok? Então, por isso que a gente diz que o conhecimento científico ele é aproximadamente exato, né? Ele não é sempre exato. Tá? Ele é exato enquanto durar a sua verdade, né? Ok? E já o conhecimento filosófico, não. Ele é infalível e é exato sempre, né? Tá? Então, por isso que a gente tem que separar também o que é filosofia do que é o conhecimento científico aqui, né? Tem que separar as duas coisas, tá? Repara, isso tudo lá no popular, ó, o conhecimento popular ele é verificável. Por consequente, ele é falível. Aqui no filosófico ele é não verificável, né? Tá? Por conseguinte, ele é falível, conhecimento popular, e também é inexato, né? Nem tudo que as pessoas falam de um para o outro, passa de pai para filho, é verdade, né? Ok? Nem todo conhecimento popular é correto, ok? Então isso a gente tem sempre que ter em mente. Além desses três, popular, científico e filosófico, a gente tem também o que a gente chama de conhecimento religioso. Religioso, a gente já vê aqui embaixo, né, que é infalível, é exato, ele é não verificável, né? Como é que você sabe que isso aí está certo? Está escrito na Bíblia. E quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita a partir das tábuas de Moisés que foram trazidas por Deus, né? Aí você chega no máximo possível que é chegar a Deus, então você se sente por feliz, né? Você não precisa verificar, você confia em Deus, obviamente, né? Ok? Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, né? Cada um tem as suas religiões, cada um tem as suas crenças, e que todos continuem, né? Com suas crenças, com suas religiões, sem confiando, né? Confiando que é infalível, que é exato, né? Eu acho que isso aí vai de cada um. Eu não vou entrar nessas discussões aqui, mas só para a gente saber que existe aí também, né, o conhecimento que é passado através da religião, né, que a gente chama de conhecimento religioso. E veja, um dos vídeos que eu vou passar para vocês, a religião lá no passado, as pessoas acreditavam que os maus que eram causados aos seres humanos era por conta de coisas divinas, né? Eram castigos, eram coisas assim. Até hoje ainda existem algumas crenças, né, em algumas religiões, onde não se confia no tratamento médico, por exemplo, né? Não, isso aqui a gente vai fazer um tratamento religioso, né? E você vai ser curado. A fé, né? A fé move montanhas, né? Tá, ok? Eu não sei, eu não quero discutir isso, mas a gente sempre tenta puxar aqui no nosso lado para o lado científico, né? Tá? E mesmo que isso seja, né, cada um tem uma fé lá indiscutível, mas eu acho que o lado científico aí fala mais alto para a gente aqui, pelo menos, ok? Não vou entrar nesses detalhes, mas veja que os 4 tipos de conhecimento aí existem, né? Quando a gente está trabalhando aqui com metodologia da pesquisa científica. Inclusive, a gente pode combiná-los, né? Por exemplo, tirar uma série de conclusões sobre uma atuação na sociedade baseada no senso comum, na experiência cotidiana. Isso seria o conhecimento popular, né? Ou a gente pode pegar isso aí, analisar um ser humano, né, como um ser biológico, verificando através de investigação experimental, aí seria o conhecimento científico, né? As relações existentes entre determinados órgãos e suas funções, né? A gente pode questionar, né, o ser humano, por exemplo, com relação à sua origem e destino, assim como quanto à liberdade. Veja, já estou falando um conhecimento filosófico aqui, né? Ok? Ou ainda a gente pode observar o ser humano como um ser criado pela divindade, a sua imagem e semelhança, e meditar, né, sobre o que dele dizem os textos sagrados. Veja, eu posso, né, trabalhar com os diversos tipos de conhecimento aí e chegar a alguma conclusão, né? Eu vou aprender,
Não significa que isso que eu estou aprendendo vai ser o melhor, né? Mas pode ser que sim, né? A gente não sabe, não, né? Onde vai chegar, tá? Então, assim, uma vez que a gente entendeu aí esse conceito, né, de conhecimento, por exemplo, conhecimento é aquilo que você consegue pegar de toda essa informação que lhe é passada, né? A gente diz que se a água, né, que você coloca no fogo com o macarrão dentro, que na hora que você derrama esse macarrão dentro de um escorredor de macarrão junto com a água, o macarrão é o que fica, né? A água vai embora. O macarrão é exatamente o conhecimento que você está conseguindo segurar, né? Tá? Então tem uma diferença aí. Você tem muita informação, eu acho que a gente já viu isso na aula passada, né? E existem outros vídeos que vocês vão ver isso ainda, mas a gente pode fazer esse paralelo aí, né? E é esse conhecimento que a gente está interessado aqui, tá certo? Então, a gente diz que a partir dessa noção de conhecimento, que é o que a gente quer adquirir, o conceito da ciência pode ser definido como a sistematização de conhecimentos, coisas que a gente quer adquirir, né? Um conjunto de proposições logicamente correlacionadas, veja, tem alguma coisa de filosofia, mas tem muito mais de lógica aqui, né? Se eu estou falando num conhecimento exato, ok? Sobre o comportamento de um determinado fenômeno que eu desejo estudar, né? Que alguém quer estudar, ok? Então, quero estudar o fenômeno, eu tenho que estabelecer um conjunto de proposições, verificar se aquelas proposições são verdadeiras, etc. As que forem verdadeiras, é o que eu consegui pegar de conhecimento sobre aquele fenômeno, né? É mais ou menos isso que faz a ciência. Como é que eu vou conseguir isso? Depende. Pode ser teoricamente, pode ser empiricamente, né? De alguma maneira eu tenho que verificar se essas proposições minhas aí são sobre aquele determinado fenômeno, é verdade, né? Por exemplo, a água ferve a 100 graus, né? O pessoal sabe que isso é uma proposição que eu estou fazendo, né? Como é que eu vou verificar isso? Dá para a gente trabalhar para conseguir fazer essa verificação. Uma vez verificado, você chega, você valida, né, aquele conhecimento, ok? Legal. Eu gosto dessa definição aqui de Trujillo, de 1974, é bem antiga, que diz que a ciência é um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao conhecimento sistemático. Vejam bem essa palavra, sistemático, e com objeto limitado. Então, isso aqui é outra coisa importante. Se vocês estiverem pensando em no mestrado fazer uma coisa muito grande, né, não, diminua o escopo, né? Trabalhe só com algo pequeno. Doutorado também, né? Não vai pegar o mundo todo para querer provar, ou desenvolver um sistema completo ao todo, né? Pega uma parte do sistema, trabalha só com isso. É isso que se quer dizer aqui. A partir do momento que você conseguiu delimitar esse objeto de estudo e conseguiu ter algum conhecimento sistemático sobre aquilo, significa que se alguma outra pessoa pegar o seu método, né, que você desenvolveu, ela vai conseguir reproduzir, vai conseguir demonstrar, vai conseguir verificar os mesmos resultados, né? Aí você está fazendo ciência, ok? Então, esse conjunto de atitudes e atividades racionais é que, visando obter o conhecimento, é que é a ciência, né? E isso tudo tem que ser capaz de ser submetido à verificação. Veja o quão importante é isso. Significa que, ao final da sua pesquisa, aqui a gente já está dizendo que você deve publicar, né? Por que publicar? Para que outras pessoas leiam e verifiquem, né? Vai passar pela validação se aquele seu conhecimento adquirido é verdadeiro ou não. Pode ser que você tenha se equivocado em alguma das etapas. E aí a pessoa que leu, olha, isso aqui, essa etapa não é assim, aí você perde o trabalho, né? Ou adapta, né? Refaz, vai para outro caminho. Então existe todo um passo aí, um passo a passo, né? Para a gente seguir para fazer ciência, né? De qualidade. A gente diz que a ciência possui objetivo ou finalidade, né? Ou seja, há uma preocupação em distinguir a característica comum ou as leis gerais, né, que regem determinados eventos. Então, de várias maneiras a gente pode conseguir chegar a esse objetivo aqui, né,
que a gente está se propondo a trabalhar para alcançar, né? A gente diz que a ciência possui também uma função. Na verdade, quando a gente faz ciência, a gente está tentando o aperfeiçoamento, a gente está ou tentando melhorar o que já existe, né, ou tentando inventar coisas novas. E essas coisas quase sempre estão relacionadas, é uma relação, né, entre o homem e o mundo. Então, por exemplo, eu digo sempre que tudo que a gente inventa e tudo que nos é útil é uma extensão do nosso corpo, né? O relógio é uma extensão do seu corpo. Se você tem um carro, por exemplo, que algum cientista, né, criou algum dia, ele é uma extensão do seu corpo. Você não conseguia andar tão rápido. O que você fez primeiro? Você usou um cavalo, né? O cavalo é uma extensão do seu corpo. Depois você usou um carro, você usou um avião, né? Tudo isso são extensões. Você está usando um óculos, o óculos é uma extensão do... Você já não enxerga mais, né? Você tem que usar um óculos para lhe auxiliar. Tá? Então, a maioria das coisas úteis, né, que a ciência faz é em extensão ao corpo do ser humano, né? A gente sempre está tentando fazer uma interface entre a gente e o mundo, né? Eu diria assim, ok? E a gente diz que a ciência possui também objeto, né? Que pode ser material. Nesse caso, né? Você tem amostras, a gente chama, né? E aí você pega essas amostras para estudar, para analisar, interpretar, verificar, né? Os biólogos, por exemplo, vão trabalhar com seres vivos, com peixes, com animais, com plantas, né? O pessoal de zoologia, né? Fica na parte animal, né? O pessoal de botânica, né? Vai mais na parte de plantas, né? Ok? E aí você tem, são ciências, né? Que têm objetos mais materiais, realmente, né? Apesar disso, tem alguma coisa também teórica, né? Lá, nessas ciências mais que trabalha com seres vivos, né? Lá que onde você tem que demonstrar alguma coisa, né? Nessa hora entra o formalismo, né? Então, a física, por exemplo, a matemática, são ciências aí mais formais um pouquinho, né? Ok? Então, há que se destacar essa questão do objeto ser material ou ser mais formal, né? Você tem um experimento mais prático, mais empírico, né? Ou mais teórico, mais de simulação, de demonstração, né? Ok? Então, tudo isso aí está dentro da ciência, né? E aí, o que Aristóteles fez para a gente foi estabelecer alguns critérios lá no passado, que até hoje eles são considerados aí na classificação das áreas científicas, né? Então, por exemplo, aqui está dizendo que o critério da ausência ou presença da ação humana nos seres investigados, leva à distinção, né, entre as ciências teóricas e as ciências práticas. Teóricas, aqueles onde os conhecimentos são mais do tipo demonstre, prove, não sei o quê. Nem a prática, para você chegar ao conhecimento, uma ciência prática, você vai ter que gerar uma ação, né? Ou trabalhar com material, fazer um experimento prático, né? Então, esse foi um dos primeiros princípios. Tem um outro princípio dele também, usado para classificar, que é o critério da imutabilidade, ou permanência e da mutabilidade ou movimento dos seres investigados. Quer dizer, o ser fica ou o ser vai, né? Em outras palavras, seria isso. Isso leva a uma distinção entre metafísica e as ciências físicas ou ciências da natureza e a matemática, né, no último caso. Então, aí, isso aí já serviu para dar outras três formas aí na classificação. Esse critério, né, da imutabilidade ou permanência serviu para dar essas outras três classificações aí, né? Metafísica, física ou ciência da natureza e matemática, né? Que era o que se acreditava até então, que eram as únicas ciências existentes, né? Hoje em dia a gente tem muito mais, né? Claro. E aí ele também estabeleceu no ano passado o critério da modalidade prática, que levava a distinção entre as ciências que estudam a praxis, né? E as técnicas.
Ou seja, as técnicas, aí eu estaria envolvido em fabricação de objetos artificiais ou ação que tem como fim a produção de um objeto diferente do agente. E a praxis está mais relacionado com a ação ética, né, política e econômica, que tem o próprio agente como fim. Então, o fim é você ou é o outro, né, em outras palavras, seria isso. Ok? Aí existem hoje uma classificação adotada universalmente, e basicamente isso aqui é no mundo todo, não é só no Brasil, mas a gente tem 4 classes aí, né? 4 grandes áreas, eu diria assim. Numa delas a gente tem as ciências matemáticas ou lógico-matemáticas, né? Aí, é claro, a gente tem a lógica, a gente tem a matemática. Dentro da matemática, veja, tem aritmética, geometria, álgebra, trigonometria. A gente tem também a física pura, né? A física aplicada já estaria em outro, né? A gente vai ver mais à frente. A gente tem a astronomia pura, né? Aqui dentro da... Isso aqui é puramente teórico, né? Ok? Aí a gente tem as ciências naturais. Dentro das ciências naturais, ou também chamadas de factuais, né? Aí sim, ó, a gente tem a física, aqui a gente tem a física pura, né? Aqui a gente tem a física mais aplicada, ok? A gente tem a química, a biologia, a geologia, a astronomia, a geografia, física e a paleontologia, né? Tudo isso estaria aqui dentro de ciências naturais, né? Hoje em dia, na verdade, a gente chama de Centro de Ciências Exatas e da Terra, ele englobaria alguma coisa dessas duas áreas aqui, né? Tá? Aqui na nossa universidade, por exemplo, né? Okay? A gente tem ainda também as ciências humanas ou sociais, né? Aqui dentro eu vou ter antropologia cultural, as coisas mais puxadas para a filosofia em si. Antropologia cultural, direito, economia, política, psicologia, psicologia social, desculpe, sociologia, geografia humana, linguística. Veja, aqui eu tenho a geografia física, né? Nas ciências naturais, nas ciências humanas eu tenho a geografia humana, né? Tá? E, finalmente, as ciências aplicadas. Aí é onde nós nos encaixamos, né? Engenharia está aqui dentro, ok? A computação, ela, na verdade, ela está um pouquinho aqui dentro da matemática, né? E também está aqui dentro das ciências aplicadas. Eu diria que ela está mais aqui nas ciências aplicadas do que na ciência matemática, quando eu falo de engenharia de computação, né? Ok? Mas aqui dentro também tem direito, tem medicina, tem arquitetura, ó, tá informática aqui, né? Apesar da informática também ter um pezinho lá na lógica, né? Na lógica e na matemática, ok? Só para a gente se guiar. Existe, inclusive, no Brasil, a tabela de áreas do CNPq, que eu vou deixar, e da CAPES também, né? Já tem 2 tabelas de áreas. Então, eu vou deixar isso para vocês, a título de vocês verificarem, e em alguma discussão em aula, a gente vai tratar dessas tabelas, tratar de alguma dúvida que vocês tenham. Vocês vão ver que essa tabela é muito grande, é enorme, ela cobre tudo que vocês pensarem aí, todas as áreas do conhecimento e mais as sub-áreas, né, ela tem várias e várias entradas, tá? Mas vocês vão conseguir, eu gostaria que vocês localizassem, né? Qual é a área que vocês estão, eu não vou dizer nem que é engenharia elétrica ou engenharia de computação, mas vocês, dentro da pesquisa que vocês querem fazer, por exemplo, qual área que vocês se encaixariam? Isso é importante por quê? Porque na hora de submeter um projeto, seja para o CNPq, seja para onde for, é bom que vocês saibam para qual área, né, que vocês vão submeter. Isso é uma das coisas que se pede na hora da gente escrever um projeto. E aí, de repente, se você submeter para a área errada, vou colocar nessa área aqui, educação, o seu projeto não tem nada a ver com educação, né? Tá? Então, é importante que vocês se conheçam, né? Saibam que áreas que vocês se encontram lá. Então, eu vou deixar o link para vocês verificarem aí, dar uma olhada nessas áreas nessas tabelas aí, né? De áreas de conhecimento da CAPES
e do CNPq, ok? Eu vou passar ainda para vocês um outro vídeo. Então, após vocês me entregaram, estão me entregando, né, nessa aula uma resenha de um vídeo. Esse aqui eu não vou pedir resenha, eu só vou pedir que vocês assistam, que a gente vai voltar, vai discutir ele, né, em algum momento. O nome desse vídeo é Luz, Trevas e o Método Científico. Esse vídeo foi feito por um professor, eu acho que é de Química, ou acho que é Engenharia Química. Então está numa área mais ou menos próxima da gente aqui. E nele vocês vão ver aí o passo a passo, né, da ciência, como é que as coisas foram evoluindo e como é que a gente se encontra hoje. Ok? Legal, então a gente fica nessa aula por aqui e eu vou continuar numa próxima aula esse assunto nosso. A gente vai voltar ao método, né? E continuar a partir do método, então. Ok? Deixa eu só parar a gravação.